receber vocês aqui para um momento de troca de um assunto tão relevante, né? Que são os negócios de impacto, que é tão importante assim para a sociedade como um todo e para o projeto também que a gente está implantando em IDC. Quero agradecer também a presença de Josi, que se prontificou, né, a trazer essas informações para a gente. Ela vai se apresentar logo mais. E também a presença de Welson, que é o nosso cliente da Instituto Nina Galvani. Ele vai falar um pouco, né, do Instituto Nina Galvani, que, juntamente com a Semente Aceleradora, está em IDC, com esse projeto tão bonito que é o Impulsiona IDC, né, um projeto onde a gente está buscando transformar mesmo o nosso sertão com ideias inovadoras, ideias que gerem impacto positivo. Mais uma pessoa aqui. E eu acho que esse bate-papo vai ser importante para a gente entender um pouco do que é um negócio de impacto, vocês se entenderem nesse contexto e também falar um pouquinho do nosso projeto, né? Vou passar a palavra aqui para o Welson e, na sequência, a Josi vai se apresentar e a gente vai dar início. Muito obrigada. Obrigado, Tília. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês no nosso primeiro webinar, né, workshop de esquenta do Impulsiona IRC. Essa iniciativa que a gente vem construindo a muitas mãos, né, desde o início do ano, e muito numa perspectiva de fato, contribuir para o ecossistema de negócios de impacto socioambiental, né, na região de Irecê, no nosso sertão baiano. Então, Otília, eu vou te pedir para apresentar aí os slides, porque eu trouxe muito rapidamente 3 slides aqui sobre o Instituto, né, o Instituto Nina Galvani. Então, só para contar um pouquinho, apresentar um pouco do Instituto para vocês, né. Então, o Instituto Nina Galvani é uma organização que atua há mais de 20 anos, contribuindo com o desenvolvimento comunitário e a inclusão produtiva, né, em territórios onde os nossos mantenedores, né, associados estão presentes, né. Então, nesse caso, a gente chega, né, em Irecê, né, a gente atua já em Campo Alegre de Lourdes, né, e Luiz Eduardo Magalhães, também na Bahia, e agora estamos chegando em Irecê, né, muito a partir da presença da Galvani Fertilizantes, que é uma das nossas associadas, né. Então, o Instituto, apesar de fazer parte, né, de estar vinculado aí ao grupo, né, ele é uma organização independente, né, que tem uma gestão independente, e acho que muito importante de trazer, assim, né, que a ideia, né, é que o Instituto tenha realmente uma pauta propositiva no território, né, de desenvolvimento. Então, a gente está chegando agora, né, em Irecê, estamos muito felizes com o que a gente já vem encontrado, né, em termos de organizações que atuam no território, em termos de articulações que já existem por aí, e a gente chega para ser mais um ator, né, mais um ator que colabora, que contribui, né, e que está muito de coração, olhos e ouvidos abertos, assim, para escutar, né, todos os atores e poder realmente entender como contribuir aí de forma muito, muito acupuntural, né. E aí a gente vem fazendo um trabalho, importante dizer, né, a gente está lançando agora as nossas iniciativas no território de Irecê, mas na verdade o Instituto vem fazendo esse trabalho a Irecê desde o ano passado, né, quando a gente começou a nossa entrada no território, né, o primeiro passo da nossa metodologia é fazer um diagnóstico, né, um diagnóstico socioterritorial, né, então a gente vai lá, levanta dados e informações oficiais, né, sobre o município, sobre Irecê, entende quais são os desafios, quais são as potencialidades. A partir disso, a gente fez também uma série de entrevistas, entrevistas ali, né, com representantes, né, com poder público, com pessoas também da comunidade, para entender se aqueles dados que a gente tinha levantado, de fato, espelhavam a realidade do território.
A partir disso, a gente construiu um material, que é esse diagnóstico socioterritorial, né? E a gente brinca que esse diagnóstico, ele vira quase como a nossa Bíblia, né? Então, é a partir dele que a gente desenha todas as iniciativas, né, e a atuação que o Instituto vai ter, então, nesse território. Né, e aí, quando a gente olhou para Irecê, o que a gente identificou? Que é uma cidade que tem um ecossistema já muito pujante, né, em termos de organizações, comércio crescendo muito, várias organizações relevantes, né, como é o caso do IFBA, como é o caso do SEBRAE, Senar, né, enfim, que já são inclusive alguns desses parceiros, né, aqui do Instituto no programa, né, no Impulsiona, e muitos outros que estão chegando também. Né, então a gente identificou que existia um terreno muito fértil, né, justamente por Irecê estar ali na Caatinga, né, tá no semiárido baiano, né, então a gente está falando aí de um, de um ecossistema que é 100% brasileiro, né, que só existe no Brasil, que tem toda uma fauna e uma flora própria, né, e que a gente precisa valorizar, preservar e trazer realmente essa identidade, né, além da cultura sertaneja, né, que é própria da região. Então, quando a gente olhou para isso, viu todo esse potencial, a gente falou, poxa, faz todo sentido então a gente pensar em movimentar um ecossistema de negócios bons para a Caatinga, né, bons para o semiárido baiano. Afinal, né, estamos no ano de COP 30, né, todos os olhos voltados aí para Belém, né, a COP que vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil, né, e está todo mundo falando, né, das mudanças climáticas, olhando muito para a Amazônia, e a gente, humildemente, né, então começa a levantar aqui a nossa bandeirinha e falar assim, poxa, né, é importante a gente olhar para a Caatinga também, é importante a gente olhar para o semiárido baiano, e também fomentar negócios, né, que sejam bons e que resolvam desafios locais nessas regiões, né, então a gente espera que esse seja um movimento que começa com a gente, né, começa com o Instituto Lina Galvani, começa aqui com a semente, mas que não pare por aí, né? Que quem sabe daqui um ano, né? Daqui 2 anos, quando a gente esteja lançando aí mais edições do Impulsiona IRC, que a gente tenha outros parceiros contribuindo, né? E estando junto também aportando, né? A gente quer que essa iniciativa seja uma iniciativa coletiva, né? E aí acho que conecta muito com esse slide, né? Que está aí na tela, que é o jeito que a gente sabe fazer. Né, que é o jeito do fazer junto, do articulado, de escutar, né, que é o nosso tripé de atuação. Então, pessoal, acho que vale trazer realmente, né, que essa é uma iniciativa que a gente tem tomado muito cuidado, né, para trazer realmente algo que fizesse muito sentido, que tivesse aderência com o território de Irecê, tá? Então, vocês não vão ver nada parecido com essa iniciativa em outro local, porque ela foi pensada e foi desenhada para esse território, tá? Então, apesar da gente ter, por exemplo, né, a gente está lançando agora também um Impulsiona nesses outros 2 territórios em que o Instituto atua, são programas completamente diferentes, com desenhos diferentes e escopos diferentes, tá? Então, acho que fico muito feliz e orgulhoso aqui, né, de estar aí com a Josi e com a Otília, né, representando a Semente, que foi a nossa parceira técnica, né, que vai estar à frente do programa, para dizer que esse é um programa realmente que foi muito pensado a partir, né, das vocações, dos desafios e dos desejos aí do território. Tá? Importante, né, até um dos aprendizados que a gente teve também quando a gente começou a nossa atuação, né, e obviamente vocês que estão, né, aí, são daí, vão entender isso muito bem. Depois, quando a Otília for passar, né, os detalhes sobre o Impulsiona, né, que também conecta aqui com a ideia desse workshop, né, que é falar, desmistificar talvez o que são negócios de impacto, né, talvez alguém aí até tenha uma iniciativa que se enquadre em negócio de impacto, mas fica na dúvida, eu sou ou não um negócio de impacto, né, e também falar de abrangência, né, que quando a gente está falando aí desse programa, a gente entendeu que realmente fazia sentido olhar para o território de identidade de Irecê. Né, então a gente não está falando só do município, a gente não está falando só ali, né, da cidade de Irecê, mas realmente desse território, né, dessas cidades aí que são vizinhas também, e que de alguma forma se apoiam, né, em Irecê ali como essa capital, né, que acaba sendo o polo e o centro, né, desse desenvolvimento regional. Tá, então acho que já deixo o meu convite aqui para vocês levarem adiante, né, a palavra do Impulsiona aí para outras pessoas, negócios, né, que vocês conheçam também. A gente está começando esse workshop hoje, a gente deve ter mais 2 workshops ainda, né, um na semana que vem, o outro daqui 15 dias também, né,
onde a ideia é muito ir construindo esse ecossistema e a gente espera que vocês possam fazer parte disso, né? E que a participação de vocês não fique só nesse workshop, mas que ela se desdobre também aí para essas outras iniciativas que a gente está trazendo, tá bom? Eu vou continuar acompanhando aqui o workshop também, vou estar em deslocamento, mas vou estar aqui atento e fico super à disposição. Obrigado aí desde já pela presença, a gente está super feliz. A gente que agradece, né, a sua participação. É muito importante, é uma honra para a gente ser parceira técnica desse projeto tão importante, né, e vai ter tanta relevância aqui para o nosso sertão, para nossas cidades. Lembrando que a gente fala Impulsiona Irecê, mas a gente está falando de todas as cidades que estão no entorno de Irecê, né? Então, são 20 cidades, então, ali, Lapão, São Gabriel, Presidente Dutra, Central, então, a gente está falando de 20 cidades, né? Agradeço mais uma vez e, gente, eu vou aproveitar esse momento para, como eu tinha falado para algumas pessoas que tinham entrado mais cedo, para colocar alguns links que são bem importantes para a gente. É o link do WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas que vocês possam ter sobre o programa, né? O Impulsiona Irecê. Então, vou fixar aqui na tela, no chat. E também o link do edital, que vocês podem entrar, olhar, né? O link do site, onde vocês vão tirar todas as dúvidas também. Então, eu vou deixar tudo fixado. E eu acho importante que vocês entrem, se vocês puderem, né? Logo no grupo de dúvidas. E a gente vai estar retirando essas dúvidas com muita rapidez. Mas agora, eu vou descompartilhar minha tela, Josi, para que você possa compartilhar a sua. Vou ficar super atenta aqui ao chat, né? Com dúvidas, perguntas, e a gente vai fazendo esse bate-bola mesmo, bate-papo. Mais uma vez, agradecer demais sua disponibilidade. Sei que você tem uma agenda, assim, insana, mas conseguir tirar esse tempinho, eu acho que é muito importante. É um assunto muito caro, muito interessante. Eu acho que vai ser uma noite incrível. Pode ficar à vontade para compartilhar, e eu estou colocando os links aqui, viu, gente? Tá ótimo, Tília. Então, já quero agradecer. Para mim é sempre uma honra, né? Então, para a gente, enquanto grupo, enquanto organizações que trabalham com esse propósito, né, de promover e apoiar no desenvolvimento de territórios, de ecossistemas, isso tudo passando pelo fomento de negócios de impacto, a gente, enquanto profissionais que atuam nessas organizações, a gente sabe que essa pauta é uma pauta preciosa, assim, né? Então, sempre que a gente é convidado, convocado, a gente está aqui à disposição para poder contribuir. Bem, gente, então, para a gente já poder começar, lembrando que a gente está, né, 2025, a gente já validou muito esse nosso formato online. Tem uma coisa que eu gosto de fazer quando estou na facilitação online, é convidar as pessoas, porque eu sei que são 19h23, o El já falou, olha, estou no deslocamento. Eu sei que, né, nesses 5 anos ali que a gente está trabalhando majoritariamente no online, eu sei que às vezes a gente não está, né, aqui, ó, no nosso melhor enquadramento, mas eu queria convidar vocês, se vocês pudessem, quem puder, abrir a câmera para a gente, né, para a gente poder se enxergar, se reconhecer, né, e não necessariamente a gente precisa estar na nossa melhor performance do dia, mas esse contato visual, ele é muito precioso, e a gente tem um entendimento que muitas vezes a pessoa está na casa dela, está lá no sofá agora, aproveitando, acabou de chegar do serviço, disse, não, olha, eu preciso acompanhar esse conteúdo, ou às vezes está no deslocamento, então, assim, esse convite. Olha aí que coisa boa. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Meire. Obrigada. É muito bom, assim, né? Sim. Eu gosto de me sentir que a gente está entre nós, né? Que a gente tem gente aqui. Olha aí, coisa boa. Gosto de sentir que a gente tem gente na sala, né? Até porque eu estou neste momento já. Obrigada. Então, tá bom, gente. Esse é o convite. Fiquem bem à vontade, tá? A gente está em casa. E eu estou literalmente, né? Em alguns casos, na casa de vocês, na sala de vocês, no trabalho de vocês. Então, obrigada por esse espaço. Bem, então eu sou a Josi Santos, vou aqui compartilhar minha apresentação.
Mas antes disso, eu quero saber, vocês que estão aqui, que eu estou vendo os nomezinhos, como é que vocês estão chegando para esse encontro, né? Quando vocês viram lá, olha, vai ter um encontro para falar sobre o negócio de impacto, Pulsiona, tem ali uma interação. Qual foi a expectativa que foi criada, né? Como é que vocês estão chegando para esse encontro de hoje? Quero ouvir um pouquinho antes da gente começar a trocar. Um de cada vez para não ter tumulto, tá, gente? Qualquer coisa, Otília vai fazer uma fila ali, né, Otília? Pronto, tá tendo uma guerra aqui para falar, não é demais para falar. Né? Isso aí. Vai lá. Pode falar, Ed. Não estamos ouvindo, não. Não. Conta pra gente aí da expectativa do encontro de hoje. Tá, qualquer coisa tira o fone, tira do computador, tá bem. Mais alguém? Qual é a segunda pessoa da fila, Tira, que levantou a mão aí? Quer compartilhar com a gente? A expectativa de hoje. Uau, Josi, vem saber o que é isso. Eu nunca ouvi falar, ou não, já conheço. Pois Qual é. Vamos ver. Quem mais aí? Não sejam tímidos e tímidas, hein, gente? Porque pelo eu vou fazer isso várias vezes ao longo do encontro. Então, já aproveitem, já. Vamos, sua vez. Vai lá, Ed, conta pra gente. Seu microfone não tá funcionando, realmente, tá? Te trollou. Reinicia o computador, tá tudo certo. Vai lá, Leandro. Boa noite. Leandro, olá, professor. O Ed está com problema. Meu amigo Ed está com problema, mas logo ele fala aí. Assim, a expectativa é de troca de experiências mesmo e ver o que é que vocês têm a trazer de novo aqui para a nossa região, o que seriam negócios de impacto, porque às vezes você tem uma ideia de que um negócio é de impacto e ele não é. Saber quais são os critérios que definem, qual é o perfil de um negócio de impacto. Então, essa, acredito que seja a ideia, né? Perfeito. Vamos sim, vamos trazer um pouco mais de perfil, de critérios, né? Entendendo que ainda é um conceito novo, né? Que todo o movimento, inclusive, cada ano tem uma adaptação, assim, para que a gente englobe de fato, né? E inclua mais negócios, mas sim, vou falar sobre, tá? Bem, mais alguém? Cadê o povo que está com a câmera aberta e fechada? Fica à vontade, gente. Eu vou deixar aqui mais 1 minuto para vocês compartilharem, e aí a gente vai para os slides, para os PPTs. Ainda que seja curiosidade, Josi, nunca ouvi falar, mas vi ali negócio de impacto, fiquei curioso ou curiosa. Ed, você não consegue, realmente. Escreve para a gente. Pode escrever, que eu leio aqui. Tá rolando. Tá bem? Ou até, Josi, quem de repente já tem um negócio de impacto e veio aqui para confirmar, né? Isso, quero saber também quem são vocês no ecossistema, onde vocês estão? Vocês são pessoas empreendedoras, já têm negócio, são da academia, né, da universidade, são de alguma outra organização? De onde é que vocês vêm? Me conta. Vocês podem escrever no chat também que a gente vai lendo aqui, fiquem à vontade, tá? Vai, Rúbia, pode compartilhar. Olá, boa noite. Meu nome é Rubi. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Assim que eu li o edital, eu vi que seria uma oportunidade incrível. Eu faço parte de uma associação e é um conhecimento de grande valor. A minha única tristeza, de verdade, é porque é só 5 vagas, né? Poderia ser muito mais e abranger muito mais pessoas. Mas, assim, estamos aí. Eu estudo muito economia criativa, né? Economia solidária, e o que eu estou pensando em propor é de como o mercado para associações pode expandir através disso, né? E é muito importante. E trabalhar também com a capacitação de mulheres que estão na associação, né? Porque não adianta estar associados e não se capacitarem, até para concorrer a editais ou estar nesses espaços. E lá a associação, ela já tem um link de mulheres que precisam desse conhecimento. Então, a gente está trabalhando basicamente nessa parte. É isso. Perfeito, Rubi, obrigada, viu? Seja bem-vinda. A economia criativa está muito conectada a esse processo de negócio de impacto também, viu? Vai lá, pode falar, Mai. Maiara, isso. Maiara.
Oi, gente, sou eu. Eu entrei pelo da minha esposa, que não tava dando Agora certo. você vai conseguir. Tá, então já vou dar spoiler, né? Tem que falar. Eu sou do IFBA, né? Aham. Agradeço a Leandro, que foi quem me trouxe o conhecimento do Impulsiona LC. Obrigado, viu, Léo? Vamos tentar construir aí a pesquisa no nosso campus, firme e forte, caminhando com essas estratégias e esses parceiros. E aí, eu sou engenheiro de alimentos e a ideia é trabalhar com pinha, com mais 3 pessoas. Seria a minha esposa, a Kellyanne, que está aqui, e mais outra, tá? Eu penso em fazer alguma coisa de impacto, não sei se tem a ver, vocês podem me dizer, álcool a partir de pinha, né? Aguardente de pinha e licor de pinha, que é onde eu tenho algum tipo de conhecimento, né? Eu fiz um mestrado em licor de genipapo e agora, como a pinha é da região, eu quero me jogar de cabeça. Estou chegando no IFBA agora, fazer com pesquisa e lançar negócios nessa área junto com essas parceiras que eu te falei, minha esposa e mais 2 amigas. Perfeito, Ed. Aqui a gente vai falar um pouco mais dessas nuances dos negócios de impacto e como é que você introduz, consegue trazer, né, esses elementos para negócios que têm características mais de negócios tradicionais. Perfeito. Tá bem, gente. Mais alguém? Temos coisas no chat aqui, viu? Tá. Patrícia Ramos, olá, boa noite. Estou concluindo um trabalho agora, por isso não abri a câmera. Perfeito. Não conheci o Instituto, tenho conhecimento agora. Legal, trabalho com licor também, ou seja, a gente vai ter outro projeto aí também, meio que dentro desse... Parceiro aí, né? Gente, então, aproveita, entra no WhatsApp de dúvidas para a gente poder sanar. E Meia, conheci a Galvânia através de Meirinha. A minha ideia é criar uma marca de biocosméticos. Inclusive, você já se inscreveu, né, Elfim? Foi uma das primeiras. Palmas para a Meia. Perfeito. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Agora eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Josi Santos, eu atuo como diretora executiva do Instituto Coria, que é uma organização social sem fins lucrativos, e o propósito é trabalhar a disseminação da inovação social, trabalhar o impacto, geração de impacto positivo nos territórios por meio de programas e soluções que alcancem grupos subrepresentados e grupos vulneráveis, né? Então, a gente trabalha muito com mulheres, com pessoas periféricas, pessoas pretas, e também olhando para recortes de negócios, né? Negócios tradicionais, negócios de impacto e negócios inovadores. E aí tem ali uma jornada, né, de trabalhar essa especialidade da inovação social. Me especializei em negócios liderados por mulheres, né? Então, isso vem de um lugar de uma especialização em negócios liderados por mulheres. E eu costumo dizer que eu sou administradora por formação, mas eu sou uma grande empreendedora por paixão, né? Porque o empreendedor, ele é apaixonado por transformar, né, a realidade e a sociedade. Então, eu empreendo aí desde muito nova, e aí, trazendo os elementos da gestão para essa paixão, a gente consegue criar soluções e desenvolver aí a sociedade. Bem, e aí me especializei em diversidade, equidade e inclusão e a inovação social, que está sempre sendo conectada com o que a gente se propõe a fazer como negócios de impacto, tá bem? Então, é desse lugar que eu falo com vocês. E aí, hoje, eu estou aqui representando, né, falando junto com a Autília, olhando para a Semente Negócios, que é essa organização, né, um grupo de soluções que a gente tem como propósito trabalhar soluções em empreendedorismo, em inovação, em impacto, né? Olhando sempre para o desenvolvimento de ecossistemas e territórios por meio de pessoas empreendedoras, então por meio de vocês que estão aqui. Então, a Semente está presente aí, né, em diversos territórios do Brasil, né? E aí, muito orgulho de estar somando esforços aqui com mais um território também na região Nordeste, principalmente na Bahia. Né, gente? Então, eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, do ladinho de vocês, e já não vejo a hora de estar aí mais próximo. Bem, eu quero propor o seguinte: apesar de eu vir muito da academia, né, desse lugar de gostar, de estudar, de formação, eu gosto de um modelo de educação que é a gente ter o acesso ao conteúdo, ao que a gente vai falar, para depois a gente ir destrinchando ele ao longo do nosso encontro. Então, eu trouxe aqui para vocês um depoimento que é muito importante. Eu peço para que vocês prestem bastante atenção aqui,
um depoimento de um empreendedor social, que é uma pessoa que empreende um negócio de impacto social. E aí, que ao longo dessa fala dele, eu gostaria que vocês já fossem identificando essas características de negócio de impacto. Que primeiro começa pela característica da pessoa empreendedora social, depois as características dessa solução, como é que nasce essa solução, a partir de quê? E aí, como isso vai diferenciar, esse propósito de transformação vai diferenciar de ser somente uma paixão e transformar isso num negócio. Então, aqui, vocês me digam se vocês vão estar escutando. Tília, me conta, tá? Se o som vai estar ok para vocês. Eu tenho 21 anos, moro há 21 anos no Jardim Pantanal. E o Jardim Pantanal tem esse nome por ser um bairro alagadiço, por ficar às margens do Rio Tietê, aqui em São Paulo. E eu me lembro que em uma dessas enchentes, das várias que a minha família passou, mas a mais marcante foi uma que a gente perdeu todos os móveis. Eu lembro muito nítido dessa cena da minha mãe, pegando eu e meu irmão mais novo, que é a gente tem 1 ano e meio de diferença. Eu tinha 7, ele tinha 5,5. Ela colocando a gente em cima de outros móveis e ela olhou pra mim e falou que não queria que ninguém passasse por aquilo. Mas ela trazer aquela dor pra mim foi tão forte que eu tenho gravado na minha mente essa cena muito nítida. E acho que isso foi se construindo para, conforme eu fosse crescendo, eu tentar mudar essa realidade de alguma forma. O problema que você tem que buscar resolver é um problema que você conheça muito bem. Hoje existem muitas pessoas empreendendo, montando negócios, mas de problemas que elas não conhecem muito bem. E que pode dar certo, como toda outra ideia pode dar certo. Como era um problema recorrente, tipo, a gente sabia que em dezembro ia acontecer, então chegava em novembro, a gente já começava a arrecadar alimento no bairro. Aí tinha alguns grupos que faziam isso, tem uma ONG muito forte lá na comunidade que já fazia isso, e eu sempre gostei de ajudar, sempre me envolvi. Então, com 11 anos, eu já era líder de um grupo que arrecadava alimentos. E o que me incomodava muito é que era uma solução pontual para um problema perene. Então, a gente fazia aquilo todo ano, dava um respiro, só que a gente sabia que ano que vem a gente já tá passando por aquilo de novo, ou semana que vem a gente já tá passando por aquilo de novo. A gente tinha um problema do ovo ou da galinha, porque para poder fazer a gente precisava de dinheiro, e para ter dinheiro a gente precisava começar a fazer. A gente precisava partir de algum lugar, a gente nunca teve nenhum aporte de investidor, nenhum tipo de dinheiro nesse sentido, então a gente começou com o que a gente tinha, e o que eu tinha era um pedreiro, que era meu padrinho, um ajudante que eu contratei, porque o meu padrinho eu ia deixar com que eu pagasse em mais vezes, e eu tinha uma obra para realizar, que era da Dona Alice, uma senhora de 56 anos, que no quintal dela tinha muito entulho e ela já tinha caído naquele quintal, já tinha se machucado, precisava planificar aquele quintal para ela. E acabou que a gente fez a reforma, planificou, virou uma garagem, né? E aí gerou até renda para ela, porque são 2 vagas de garagem que ela passou a alugar. E não foi só marcante por ser a primeira reforma, mas por ser a reforma da casa da minha mãe, a Dona Alice é minha mãe, que era onde a gente morava. Então foi muito importante. E também não mais fácil, né, por ser minha mãe, mas muito simbólico. Depois dessa, ela falou para outras pessoas, a gente começou a fazer as primeiras reformas no bairro. Quando a gente começou a ter mais pedidos, e aí a gente teve que contratar mais pessoas, tal. E aí, quando eu sozinho não estava dando conta do escritório, eu tive que chamar mais uma pessoa para o escritório. E, essas pessoas eram minhas funcionárias, meus funcionários. E a responsabilidade sobre elas era minha. E a gestão delas era minha também. Eu nunca tinha me visto nesse papel nas minhas outras atividades, inclusive eu sempre prefiro ser liderado do que liderar. Eu acho que é muito importante o despertar que eu tive referente a empreendedorismo pode ser para mim também. Eu recebi o feedback de que, como eu era muito novo, as pessoas não iam acreditar em mim, que o Moradia não ia para frente, porque numa empresa eu tinha 19 anos, com um cara de 19 anos à frente, com espinha na cara, o pessoal não ia dar crédito nenhum, mas nada como a empatia do problema que você está tentando resolver. Se você tem empatia por aquele problema, seja por ter vivido aquilo, ou seja por realmente ter conseguido ter empatia e trabalhar 16 horas por dia, não tem como dar errado. Então acho que é isso. Muito bom, gente. O Matheus, e até brinco, né? O Matheus é um querido nosso parceiro, inclusive da Semente, esteve presente em diversos programas, trazendo depoimento. A gente deve convidar ele para algum encontro online aqui, tá? Então, o Matheus não tá com essa carinha ainda, é um bebê, né? Assim, já tá aí, desenvolveu a Moradigna, gerou muito impacto positivo, né? Então, o modelo de negócio deles, a gente vai falar sobre isso, inclusive.
Aí agora eu trago para vocês. Vamos lá, refletir um pouquinho. Primeiro ponto, que é isso, né? A gente falar de negócio de impacto social positivo, a gente está falando de um contexto que nasce a partir das pessoas, né? E aí, com o depoimento ali do Matheus, eu queria que vocês pudessem registrar, anotar aí um pouco das características e as habilidades da pessoa empreendedora foram essenciais para tirar a ideia do papel, assim. Quais são as características que vocês conseguem identificar no Matheus ali, né, que ele teve ali naquele início de processo dele da empresa, né, pensando no negócio de impacto, que foram essenciais para a gente pensar aí um modelo de negócio de impacto? Conseguem identificar sobre a partir da fala dele, assim, quais foram as habilidades, as características essenciais? Quem quer trazer, pode colocar no chat. Fique à vontade. A gente não vamos ficar envergonhados, vamos interagir. Isso. É demais dentro do problema. Boa. Agora eu consigo ver que tá, filha? Pode ficar à vontade. Tá dentro do problema. Mas o que apareceu aí? Já fala, acho que a primeira delas é identificar o problema e apresentar a solução. Boa. A Inélia fala atitude mental positiva. E Paloma, ação e tomada de decisão. E sem nome fala iniciativa. Ok. Tem outras características, habilidades ali também que ele teve, né, no início. Lembra? Ele coloca assim, ele estava sozinho, ele precisava trazer mais pessoas, que é isso, às vezes, para empreender, você não consegue estar sozinho. Então, trazer mais pessoas, né, para o processo. Muito importante. Agora eu estou lendo aqui, Otília, a visão diante do problema, então, ter uma visão a longo prazo, entender que outras pessoas podem possuir o mesmo problema que enfrenta, isso é essencial. Quando você vai pensar o negócio, né? Eu estou resolvendo o problema de quem? Mas não pode ser só de uma pessoa, senão é um negócio de um cliente só, né? Então, só resolver o problema de um acabou. Articulação, né? Então, essa habilidade de mobilização de pessoas, né? Recursos, sejam eles financeiros, de pessoas, perfeito. E a persistência, né, gente? Porque ele vai falar sobre esse processo de de alguns desafios que vão se apresentar ao longo dessa jornada, e isso ele estava lá no início. Se a gente for trazer ele aqui agora, fala, Matheus, conta pra gente, quais foram os outros desafios que se apresentaram ao longo da sua jornada, né? E a persistência é uma característica, uma habilidade que faz com que a pessoa empreendedora continue apesar de todos os desafios, né? Resiliência, persistência. Lá no início também tem uma coisa que ele diz, né, que é assim, que é uma característica da pessoa que empreende, que é assumir um risco, calculado, porque ele fala, eu não, foi a primeira vez que eu fui liderar, eu sempre fui liderado. Então, você sai de um modelo de estar sempre sendo liderado por alguém e agora você tem uma iniciativa para desenvolver uma solução para desenvolver um negócio, para gerir pessoas que dependem de você. Perfeito. Muito bem. Aí, eu vou passar, tem um outro ponto para a gente poder analisar, que é especificamente, porque assim, os negócios de impacto, eles nascem num contexto. E aí, qual foi a principal dor ou a necessidade que esse negócio, né, que é a Moradigma, buscava resolver, e principalmente por que ela era relevante para a sociedade? Qual era o principal desafio que ele identificou ali e que se apresentou, né? Conseguiram identificar ali qual era o problema?
Tinha problema, gente? Tinha uma, já aí colocou aqui, né? Tinha uma problemática recorrente. Mas qual era essa problemática? Perfeito. Alguém mais para falar sobre o principal problema e necessidade? E saber identificar o problema tem que ser uma habilidade, uma característica essencial de quem quer empreender com impacto. Mais alguém? A princípio não tinha funcionários, tem gente falando aqui. Não tinha funcionários, tá. Mas aí a gente vai falar sobre o problema, em que contexto o negócio dele surgiu. O problema de algumas pessoas tinham um problema. Que problema era esse? Que necessidade? Por exemplo, a gente está falando da Uber, qual que é a necessidade da Uber? A necessidade de locomoção. Você quer sair de um ponto A e para o ponto B. A Uber, enquanto aplicativo, ela nasce para resolver esse nosso problema. A bicicleta também, né? Para levar a gente do ponto A ao ponto B. Só que aí, a partir disso, tem outros desafios, né? Ok. Tá certo. Eu acho que aqui é importante a gente olhar para o problema, porque, assim, um negócio de impacto, empreender com impacto, é resolver problemas reais, com soluções que são soluções de mercado, em contextos de altos níveis de certeza, porque a gente está falando de uma inovação social, e isso quer dizer que a gente não está falando somente de um negócio tradicional que já existe, mas que a gente está resolvendo uma demanda social ou ambiental. Então, no caso da Moradigma, ele estava falando sobre a condição das moradias, sempre, né, que era principalmente impactada durante as chuvas, e que as soluções eram muito pontuais, como foi colocado aqui no chat. Então, eram soluções muito pontuais. Não resolvia o problema, só amenizava o efeito, né? Mas o problema, efetivamente, não resolvia. Bem, a última aqui para a gente poder seguir, que é como esse negócio gera impacto social de forma sustentável. Então, como é que o negócio que ele estava contando pode gerar um impacto social de forma sustentável? E quais seriam os principais desafios? Aí agora vocês imaginando aqui, quais os principais desafios para esse negócio crescer? Para deixar de ser só a reforma da casa da avó dele e da mãe dele, que ele conta, né? E ser uma solução para mais pessoas. Bem, aqui, ó, a Patrícia colocou a reforma da casa da mãe e a busca de uma vida estabilizada. E aí ele identificou um problema que era da mãe, mas que tinha muito mais pessoas que também vivenciavam esse problema. Perfeito. Aí achou um problema, um público-alvo e a solução. Através de devolutivos sociais, emprego, geração de renda, como é que ele pode gerar impacto? Perfeito. Quando ele vai falar, por exemplo, que ele vai contratar os pedreiros da comunidade, está gerando emprego para as pessoas que fazem parte de grupos vulneráveis, né? Então, ele não está construindo, reformando casa, contratando grandes construtoras. Está gerando emprego na própria comunidade, estão gerando renda para essas pessoas, está melhorando a condição de vida e acesso à moradia também dessas pessoas, né? Assim, com reformas a baixo custo. E aí o Alex coloca, o principal desafio são os recursos para continuar promovendo e dar sustentabilidade. Exatamente, para poder crescer. Então, né, fazer essa gestão do recurso e trazer a sustentabilidade financeira. Para deixar de ser uma ação social. Lembra quando ele trouxe ali, a gente fazia doação de alimentos? Aquilo é ação social, não é um negócio. O negócio, ele acontece quando ele diz, olha, a gente tem que deixar de resolver pontualmente, tem que transformar isso num modelo de negócio viável. Certo. Perfeito, gente. Então, acho que aqui a gente fez as nossas primeiras reflexões. Até aqui, ok para vocês? Está fazendo sentido? Tá certo. Imagino que qualquer coisa vocês vão colocando aqui no chat. Então, com isso, a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? Por que empreendedores do futuro, pessoas empreendedoras do futuro presente, que são vocês que estão aqui, precisam compreender esse conceito de inovação social? Por que, né, Jô? A gente fala só de inovação. Por que vem
a inovação social para esse contexto, para essa conversa, né? E aí a gente vai lembrar que a gente já tem um contexto de mundo que, para nossa permanência nesse mundo, porque o planeta ele vai continuar, né, gente? A gente está aí já extrapolando diversos limites planetários, questões relacionadas à emissão de gases, a questão do aquecimento global, a degradação do solo, tem uma série de questões que a gente já ultrapassou esse limite, mas que para uma questão de permanência enquanto sociedade, né, a gente precisa pensar e repensar a forma de fazer inovação, passando por essa inovação social mais sustentável. Também por uma questão de prosperidade, porque a gente, enquanto organizações, né, enquanto pessoas que são empreendedoras, a gente vem sendo impactadas também financeiramente pelos efeitos da desigualdade, pelos efeitos das crises climáticas. Então, é por uma questão de prosperidade que a gente olhe para essa forma de fazer inovação mais sustentável. E também tem um outro elemento, que é o elemento propósito, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais pessoas conscientes da condição de mundo e com esse propósito genuíno de resolver e entregar impacto positivo para a sociedade. Então, por uma questão de propósito, nós, enquanto eu já me coloco nesse grupo com vocês, enquanto pessoas empreendedoras, precisa estar bem consciente do que é inovação social. E aí, por que a gente reforça isso, né? Então, desde ali 2020, né, que é essa década de 2020, a gente vem vivenciando os efeitos de toda essa emergência climática, né? Toda essa questão de mudanças climáticas. Então, a gente tem aí, né, gente, a gente vem vivenciando no próprio território de vocês, a gente tem as questões da seca, a gente tem as questões das enchentes, a gente tem as questões e aí isso impacta a saúde da gente, inclusive, né? Estou aqui, me desculpem, eu também estou com a garganta afetada. Então, isso vai impactar diretamente, né, todas essas transformações sistêmicas e emergenciais. A gente vem sendo alertado sobre esse esgotamento mesmo do tecido social, né? E aí que isso impacta no social, na forma de vida das pessoas e também no econômico, né? A seca também, né? Como foi pontuado aqui no chat. E que aí, olhando para esse movimento de mundo, essa necessidade da gente pensar outras economias, por exemplo, né? Que é onde nasce a economia de impacto, a gente tem um mercado que se constrói ao redor, né, dessa economia de impacto. Então, quando a gente tem ali, assim como tem a economia criativa, a gente tem esse movimento pela economia de impacto, e isso faz com que a gente tenha atores, a gente tenha pessoas empreendedoras desenvolvendo soluções, a gente tenha instituições de fomento se aproximando dessa economia, disponibilizando crédito, a gente tem atores organizações intermediárias para desenvolver e entregar capacitação para esse mercado. E aí, falando de tamanho de mercado global, né, a gente tem aí fundos de investimentos já direcionados exclusivamente para investimento em negócio de impacto. Então, a gente está falando a nível mundial, a nível Brasil e a nível local, de diversas fontes de recursos que existem direcionadas exclusivamente para fomento de negócio de impacto. E que, além disso, a gente vem, ao longo dessas décadas aí, tendo e recebendo sinalizações de grandes organizações, que pode parecer, Josi, mas como que é esse movimento lá mundial vai me impactar aqui no meu território? É porque a gente tem movimentos de grandes organizações que movimentam a economia, que estão nos direcionando para esse olhar, que para o crescimento, para o desenvolvimento das nações, não basta só a gente promover uma atividade que ela não vai pensar na sustentabilidade ambiental e social também do mundo, né? Não é somente o lucro pelo lucro. Então, a gente tem, por exemplo, uma carta, que é uma carta chamada Cartas aos CEOs, que é escrita e disponibilizada pela BlackRock, que é uma das principais organizações, né? Que tem ali um conglomerado de mais de 181 empresas, maiores empresas do mundo, em que anualmente a gente tem essa carta dessa corretora que vai direcionar os CEOs, que são as lideranças das organizações, quais são as boas práticas, considerando o movimento de mundo, né? E nas recentes, a gente tem alguns encaminhamentos, olhando que
E aí o escritor ele fala, né, que para prosperar, cada companhia ou cada organização terá que entregar não apenas performance financeira, mas também olhar, né, como ela faz uma contribuição positiva para a sociedade. E isso vem sendo melhorado a cada ano para a sociedade, para o meio ambiente, para outros aspectos. Então, isso é uma tendência mundial, esse movimento de pensar práticas inovadoras de forma mais sustentável. Bem, e aí, gente, que a inovação social, então, ela pode se apresentar em forma de um produto, um processo de produção, uma tecnologia, né? Então, assim, é bem parecido com o que a gente chama lá na inovação. Então, pode ser uma inovação. A inovação ela pode ser incremental, pode ser uma inovação no marketing, ela pode ser uma inovação no modelo de negócio. Existem diversas formas dela se apresentar. Mas aí, que também pode ser, né? Um princípio, pode ser só uma ideia inovadora, pode ser um pedaço de uma legislação. Então, quando a gente tem uma legislação pensada, né, uma política pública pensada exclusivamente em atender e alcançar um público vulnerável e que isso vai gerar melhores condições de vida para esse público, a gente pode pensar numa inovação social. A gente tem, por exemplo, um apoio junto a uma agência de desenvolvimento na cidade de São Paulo, que uma inovação social foi justamente uma política pública pensada no apoio e no desenvolvimento de negócios periféricos de base tecnológica, com recurso e apoio para esses negócios. Então, isso, a gente vai falar de uma política pública baseada na inovação social. Então, assim, é importante que a gente tenha, né, olhando para esse processo de inovação social, a gente tem diversas dessas iniciativas, né, que configuram a inovação social. Desde o microfinanças, que é microcrédito, né, disponibilização de microcrédito para grupos vulneráveis, e além de outros pontos. Aí, chegando no conceito do que é, então, uma inovação social, a inovação social ela é uma nova solução para problemas sociais, uma solução que seja mais eficiente, mais sustentável, mais justa, né, que as que já existem, e cujo valor gerado ele vai beneficiar a sociedade como um todo, e não somente alguns indivíduos. Então, a gente está falando de o valor gerado para além dos acionistas, ou dos sócios, ou dos fundadores daquela organização. A gente está falando, por exemplo, no caso da Moradigma, de um negócio que nasce com o propósito de resolver o problema da sociedade, daquela comunidade, né, no primeiro momento, e expande para outros territórios. Até aqui, fez sentido esse conceito da inovação social? O que é, então, uma inovação social? Inovar de uma forma responsável, sustentável, eficiente, mas que essa geração de valor ela vai sobressair indivíduos e ela vai estar olhando para a sociedade como um todo. Certo? E aí, assim, quando a gente analisa a jornada, né, o ciclo da inovação social, olhando para os seus elementos ali da inovação social, a gente vai ter o processo dessa inovação, que vai envolver a gente entender sobre o problema, a partir dessa identificação e entendimento do problema, a gente passa a trazer especialistas para analisar aquele problema e pensar, tá, a partir disso, qual que é a solução que vai ser desenvolvida? Né? Qual que é o produto que a gente vai entregar? Olhando, né, para esse processo de entregar uma solução e um produto que seja diferente, seja mais eficiente, mais sustentável do que as outras que já existem no mercado. E aí, a partir disso, a gente tem todo o processo de difusão, né, dessa inovação, que que a gente pode chamar de escala, a gente pode, por exemplo, quando chega o caso da Moradigma, ele sai de resolver o problema pontualmente da avó e da mãe, que foi criado pela inovação, que é geralmente na inovação, tradicionalmente, um valor criado para o indivíduo. Já na inovação social, esse valor criado é para a sociedade, né? Tem gente que gera valor para um coletivo, para o maior número de pessoas, certo? Então, tem outro ponto. Quando a gente vai analisar a inovação social, o social, ele não está, né? Eu acho que o que não é esse social? Ele não é somente a intencionalidade, no sentido de, olha, aqui
A gente tem um negócio, eu digo que é uma inovação social, mas é porque eu tenho a intenção de gerar condições mais justas para grupos vulneráveis. Eu falo que eu faço isso, mas eu de fato faço isso? Eu mensuro isso? Eu consigo acompanhar? Então, o social desse aspecto da inovação social não é só a intenção, né? Não basta eu ter a intenção. O meu negócio ele tem a intenção de ser mais ecologicamente sustentável, de trazer e mitigar o impacto socioambiental, mas ou ambiental. Mas, além da intenção, quais são as formas que eu tenho para mensurar isso, de fato? Outro ponto, que não é o social da inovação social, a natureza jurídica. Eu sou uma ONG, então automaticamente eu estou fazendo inovação social. Não necessariamente. É preciso a gente entender qual que é a solução que você entrega, qual o modelo de operação, qual é o público que é o impactado, qual que é a forma de mensurar isso, né? Então também tem essa análise. E tem um outro ponto, que é aqui, que o social ele não está relacionado ao valor distinto do financeiro ou do econômico. O que quer dizer isso? Por mais que a gente tenha propósito, tenha a visão do problema, o social aqui não está querendo dizer caridade. Está querendo dizer que sim, pode haver a troca monetária. Precisa ter a sustentabilidade financeira. E aqui é onde eu brinco, né, gente? Paixão não paga boleto. Nossa, eu sou apaixonado por esse problema, por esse problema. Eu desenvolvi essa solução, só que a gente não está pensando em ter lucro com isso, gerar recursos financeiros. Opa, então aqui a gente está falando de uma organização social sem fins lucrativos, que não necessariamente é um negócio de impacto. Certo? Importante diferenciar o que é projeto social, o que é negócio de impacto. E às vezes tem um processo de você ter um projeto social, e aí quando você vai incluir elementos de negócio de impacto, transforma ele em um negócio de impacto, que vai se tornar mais sustentável, vai ter, e aí aqui quais são os elementos? O próximo slide, que é, então quais são os principais pilares de identificação de um negócio de impacto? A gente vai falar, né? Então, tem como propósito gerar impacto socioambiental positivo, né? Então, tem lá na sua missão, a gente nasce com o propósito de promover acessibilidade e melhores condições de moradias para grupos vulneráveis. Pode ser esse lá da moradia, por exemplo. Beleza, tem o propósito declarado. Segundo ponto, conhecem e mensuram e avaliam seu impacto periodicamente. Porque, de novo, a intenção de gerar impacto positivo é uma coisa. Você mensurar esse impacto, ok, então ao longo de um ano a gente construiu quantas moradias? Quantas pessoas foram impactadas? Essas pessoas faziam parte desse grupo de pessoas vulneráveis, né? Que viviam em situação, enfim, de vulnerabilidade social, que eram pessoas subrepresentadas. Ok, eu faço a mensuração disso. O meu projeto e a minha solução e o meu negócio se propõe a gerar impacto ambiental positivo. Tá, e aí a gente tem a intenção de mitigar o descarte de algum tipo de resíduo para o meio ambiente. Ok, intenção. Mas vocês estão mensurando isso? Periodicamente, a gente consegue ali ao final do ano, olha, nesse ano, nesse ciclo, a gente conseguiu mitigar a emissão de X%, X toneladas, X, enfim, quantidades para o meio ambiente. Então, tem o elemento mensuração, que aqui é o que a gente chama de mensuração de impacto, quando a gente vai analisar esse contexto de negócio de impacto. Até aqui, gente. Vocês ainda estão aqui? Otira, vocês estão aí? É isso. Eu queria até aproveitar e perguntar, até agora, quem aí se reconheceu nesses slides? Poxa, eu não sabia, mas eu sou eu tenho um negócio de impacto, então seria importante, né? Eu queria ouvir se alguém se reconheceu. É demais. Eu posso falar? Claro, deve. Claro. Boa noite, gente. Meu nome é Jai, eu sou técnica em edificações, eu trabalho na construção civil já há mais de 12 anos, estou me especializando em bioconstrução
Eu também sou estilista e produtora cultural, né? Artista visual, multiartista, na verdade. Então, assim, estou pensando em 2 projetos, tanto na questão cultural, que é uma das vertentes do meu trabalho, quanto na questão da bioconstrução, né? Não da bioconstrução especificamente, mas bem mais voltada para a questão ambiental. E sim, a gente consegue perceber muitas nuances assim no que vocês estão falando, mas a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais a proposta. Perfeito. Maravilha, Jai. Você é de Irecê ou de uma cidade próxima? Eu sou de Irecê. Perfeito. Não perde tempo, pensa e se inscreve, entra aí no grupo de dúvidas, entra no edital, olha. Exatamente. A gente está com as 2 equipes estão sendo montadas, né? Estamos pensando em 2 projetos e a gente ficou com dúvida se a gente vai ter um número limite de inscrições, se o CPF vai ter algum limite de inscrição, de número de inscrição. Vamos lá, vou responder, viu, Josi? Na verdade, o ideal é que vocês façam, né, em CPFs distintos, né? Não, isso seria em CPFs distintos, mas, por exemplo, como eu trabalho tanto na questão do projeto ambiental quanto do cultural, eu fiquei sem saber se seria uma problemática o meu nome estar nas 2 equipes. Sim, eu acho que essa dúvida chegou para a gente tem até a resposta. Exatamente. Pronto. Nosso coordenador respondeu. Daqui a pouco eu te explico direitinho. Certo, porque assim, são 2 projetos bem distintos, né? E são 2 linguagens também bem diferentes, mas todos 2 se encaixam nos pré-requisitos do edital. Sim. E aí a gente não queria perder a oportunidade de deixar um projeto passar. Eu acho que tem que inscrever os 2, né? E aí a gente vai passar na seleção, a gente tem 2 ciclos. Uma outra coisa, tem uma pessoa que falou, só tem 5 vagas, mas são 2 ciclos, viu, gente? Ciclo Ótimo. Agora, ciclo 1 e ciclo 2. Então, pelo amor de Deus, né? Tem que se inscrever, acho que tem que escrever. Escreve os projetos e vamos passar por essa fase de seleção. Josi, tem uma pessoa com a mão levantada, uma pessoa que não tem um nome aqui. Não... Pode falar. Fica à vontade. Ela colocou que é a mesma dúvida. Tá. Pronto. Eu acho que tem que inscrever os projetos, viu? Boa. Bem, então eu vou aqui voltar para a apresentação para a gente continuar. A gente não falou de 2 pilares importantes. Então, ter um propósito de gerar impacto positivo, né? Social, ambiental, positivo. A gente tem que a necessidade de olhar e aí entender que também o programa ele vai servir para apoiar vocês nessa modelagem, né, Otília? Que é entender quais são os meus indicadores de impacto, como é que eu vou fazer a mensuração disso e tudo mais. Tem o terceiro elemento, que é gerar receitas próprias a partir da comercialização de produtos ou serviços. Então, aqui, como eu falo, né? A gente não está falando de um projeto social, a gente está falando de um negócio de impacto. Então, tem a comercialização, tem a troca, né, financeira, econômica ali, né, para trazer a sustentabilidade. Senão, a gente vai se trabalhar com organização social sem fins lucrativos, e é diferente, assim. Então, tem a sustentabilidade financeira. E é importante falar sobre isso, eu reforço aqui, porque existe no comportamento da pessoa empreendedora social essa questão e esse estigma, né? Esse paradigma em ter que envolver o capital nessa atividade, assim. Mas é importante, e eu costumo dizer, isso é uma verdade, que cada real investido, captado, é mais uma pessoa, é mais um território, um ecossistema que vai ser impactado positivamente, né? Então, é importante a gente trazer isso para a consciência. E aí que é o 4º elemento é que possui uma governança, né, que vai levar em consideração os interesses de investidores, de clientes, da comunidade, e que não fazem o que fazem a qualquer custo, né? Tem também essa relação, assim, com parceiros. A depender da solução, é preciso identificar a pessoa beneficiária dessa solução, desse negócio de impacto, e tem as pessoas que investem, que são as investidoras. Quem vai pagar essa conta no meu modelo de negócio, né?
Então, vou disponibilizar para o grupo vulnerável gratuitamente. Tá, mas alguém tem que pagar essa conta. E como é que vai ser esse pagar a conta no modelo de negócio? E lá no Canvas, isso quer dizer o quê? Qual que é a fonte de receita? Onde é que o dinheiro vai entrar efetivamente? E aí, quando a gente for falar de modelagem e tudo mais. Tá certo? E aí, quando a gente retoma a definição, então, do que é uma inovação social, é uma nova solução para um problema que é social, né? Social e ambiental, lê-se, né? E ela vai ser mais eficaz, mais eficiente, sustentável e justa do que soluções que já existem no mercado, né? Para as quais o valor criado ele é gerado principalmente à sociedade como um todo, ao invés de particulares. Então, esse é o conceito ali da Stanford Social Innovation Review, que é uma revista, que é uma organização especializada, né, internacional, a trazer conceitos sobre a inovação social, mas que a gente tem também a versão brasileira e que a gente está trazendo aqui em tradução, né? Então, esse é o aspecto. E onde é que a inovação social pode acontecer? Mas antes eu vi que tem aqui alguém que levantou a mão? Ou foi o chat? Não fui eu que coloquei no chat a resposta. Perfeito. Quer compartilhar, o Chile, também aqui? Quero. Na verdade, não há limite de projetos propostos, mas a gente não vai poder selecionar, por exemplo, 2 projetos da mesma pessoa, entendeu? Então, isso não pode, mas a pessoa pode, porque a gente precisa que a pessoa tenha foco, então é melhor ela focar em um projeto, né? Então, não há limite, mas a gente não vai poder selecionar pelo mesmo CPF, entendeu? Já, e todo mundo estava em dúvida. Boa. Pronto. Perfeito. Bem, e aí, seguindo, então a gente tem como é que a inovação social ela pode acontecer, principalmente nos negócios de impacto, né? Então, a gente está falando de finanças sociais, que é um processo de acesso, é um exemplo, né? As finanças sociais, que foi desenvolvido ali o processo do microcrédito, que foi implementado, né, pelo Mohamed Yunus, que é uma grande referência no ecossistema de negócios de impacto, de inovação social, né? E aí ele desenvolveu uma solução que foi pautada em disponibilização de crédito, microcrédito a baixo custo para grupos e comunidades vulneráveis, né? Então, e aí ele traz ali um conceito que todos os humanos, a gente nasce empreendedor por essência, né? Porque empreender é resolver problema. Então, a gente não nasce com essa perspectiva de resolver problema. A gente vai fazer isso sendo para o desenvolvimento de uma solução de mercado ou vai empreender numa carreira, por exemplo. Tem um outro processo que a inovação social ela pode acontecer justamente na própria estrutura das organizações, né? Então, uma empresa que ela nasce não exclusivamente com o propósito de ser uma organização de inovação social, mas que ela, na sua prática, ela pode desenvolver uma solução de inovação social, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui um exemplo da Natura, que é uma indústria do segmento cosmético, né, que a gente bem conhece, faz parte do nosso dia a dia, e aí que ela buscou, então, novos formatos de entregar valor, né, social, que muitas vezes perpassava a criação de novas abordagens e trocas entre setores, uma observação do público, estar mais próximo do seu público beneficiário, né, das usuárias, das consultoras, que são, enfim, revendedoras ali dos seus produtos, e aí, por meio de uma inovação social, é pensar como é que eu posso pensar uma solução que vai ser mais eficiente, mais inclusiva, mais sustentável, mas que vai estar impactando de uma forma social também a vida dessas pessoas beneficiárias. Então, aqui a gente, por exemplo, na Natura, foi desenvolvido, implementado, com o apoio da Semente, inclusive, um laboratório de inovação social. Então, um laboratório que ele foi pautado exclusivamente em pensar novas soluções socialmente responsáveis para tanto a jornada das consultoras, né, a jornada das consumidoras. Então, como é que a gente pensa ali um processo que vai ser mais sustentável, por exemplo? E aí a gente tem as pessoas que são os empreendedores, os empreendimentos sociais que nascem a partir, enfim, da observação e da identificação de necessidades e desafios das pessoas, da sociedade, mas da lente dos empreendedores sociais, né? Então, aqui é importante a gente olhar esses empreendimentos sociais, que vocês que a gente está falando aqui, que nascem com esse propósito de resolver essas demandas, que possui
é um modelo de negócio financeiramente viável, sustentável, escalável, possui governança, né? Então, aqui tem a mensuração dos seus impactos, mensuram aí os seus resultados, não somente tem isso como propósito. A inovação social também ela pode acontecer por meio de movimentos. Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, o movimento Black Money, né, que nasce ali pela iniciativa da Nina Silva, que é um movimento para fomentar a existência de afroempreendedores, né? Como é que a gente apoia a sustentabilidade desses negócios, o fomento desses negócios. Então, muito conectados à cadeia da economia criativa também, né? Então, um movimento que nasce com esse propósito de resolver um desafio social, que é a empregabilidade da população negra, a geração de renda para a população negra, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente também tem um movimento similar, que é o Lixo Zero, que já é um movimento que nasce com o objetivo de mitigar aí, então, a emissão de resíduos e outras questões para o meio ambiente, né? Então, como é que a gente consegue, por meio de uma rede de pessoas engajadas, articuladas e trabalhando aí nos seus territórios, mitigar esses efeitos? Bem, e aí quando a gente olha principalmente para processos e premissas, né? Então, mais processos e mais premissas para esse impacto, a gente tem um método, né? Que é esse método de como é que eu vou pensar o desenvolvimento de um negócio de impacto. Então, olhando essencialmente para primeiro ponto, identificação do problema. Qual que é o problema que eu resolvo? Porque a gente tende a olhar primeiro para a solução. Ah, eu vou entregar uma solução para mitigar a desigualdade social. Tá, beleza. Mas qual que é o problema? Porque se a gente entende o problema, a gente tem uma máxima aqui, né, enquanto consultores, já fui bastante consultora também, que é para a gente não ser apaixonado pela solução, a gente ser apaixonado pelo problema. Porque, por exemplo, o problema da locomoção ali, do deslocamento de um ponto A para o ponto B. A solução pode ser uma bicicleta, pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um barco, mas também pode ser um aplicativo. Não necessariamente precisa ter o carro, mas é um aplicativo que te permite conectar um outro veículo. Então, por isso que a gente sempre traz a máxima. Quanto mais você conhece o problema, maior a probabilidade de você pensar quais são as possibilidades de solução. Eu posso resolver isso desse formato, ou eu achei que poderia sim. Quando eu fui para a interação e para a testagem, né, para a minha persona, para o meu público, eu entendi, eu tive outros aprendizados, então eu voltei para cá e reformulei minha solução. E isso me ampliou a consciência e eu voltei para cá para lapidar ainda mais o problema. Então, esse é o ciclo que a gente pensa da inovação, né, e da inovação social, que é identificar o problema, desenvolver uma solução, mas, não vou desenvolver uma solução, já vou lá vender, vou testar, validar com o cliente, deixar o usuário, né, o que a gente vai chamando do usuário, assim, deixar a pessoa testar, ter a experiência, trazer para a gente devolutivas de como melhorar. E aí, né, vem na avaliação, para sim chegar no momento de eu poder escalar, né? Então, vender para mais usuários, vender para mais pessoas, certo? E que durante todo o processo, o que a gente ganha, diferente dessa mentalidade mais linear, assim, tradicional, é que não, a gente tem que fazer, tem que dar sempre certo. É que o aprendizado, ele faz parte continuamente do processo. A gente está sempre aprendendo e melhorando. Ok? Fez sentido? De vez em quando eu volto aqui, olho aqui na tela para ver se vocês estão aqui ainda, né, Otília? Se tem algum ponto, se querem trazer mais. 19 pessoas aqui na sala. E Perfeito. eu queria aproveitar, toda vez que você dá uma deixa, eu aproveito para falar alguma coisa, né? Vai lá, Otília. E aí, gente, o que eu acho bacana, esse método que Josi trouxe, é muito importante a gente saber que quando você entra num programa desse, você vai ter uma metodologia específica para fazer com que aquela ideia, porque como o projeto, né? Eu vou aproveitar já para falar um pouco do projeto, você não precisa ter uma empresa, você precisa ter uma ideia, você pode estar na fase de ideação, sabe? Eu tenho essa ideia, eu tenho uma solução para tal coisa, né? Eu quero resolver este problema. Então, a gente vai ter, são 6 meses de intensas trocas para que vocês possam estruturar
esse projeto, né? Então, o bacana é isso. Então, fiquem atentos, né, ao prazo de inscrição, porque é uma oportunidade muito, muito, muito boa mesmo, sabe? De você ter pessoas que estão ali, imagine que honra de ter Josi aqui, sabe? Trazendo toda essa experiência dela num tema que é extremamente importante para a gente na atualidade, porque a gente está vivendo um caos, né? E quanto mais a gente tem um negócio que tem lucratividade, que você ganha seu dinheiro, mas ao mesmo tempo você retribui a sociedade, o ambiente, pô, gente, eu acho que não tem... E trabalhar com propósito, literalmente, né? Exato. E aí o que a gente sempre traz, né, Otília, que é assim, além de mim tem um time, né, de especialistas como a Otília, gigante, pessoas especialistas em cada uma dessas etapas e fases ali do seu projeto, né, do negócio. E aí a gente tem, né, a organização, como ela não faz parte da solução, ela vai sempre estar fazendo parte também do problema, porque de algum lado a gente tem. E aí, quando a gente olha para problemas, tá, Josi, mas que problemas eu vou resolver? Eu não consigo identificar. Aí a gente tem algumas formas de ajudar vocês, né? Então, por exemplo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela, né, junto ali com outros atores, desenvolveram, então, estabeleceram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foi ali 2015 lançado, então a gente tinha uma meta até 2030 para poder alcançar esses 17 objetivos. A gente está muito longe de poder alcançar, a gente só tem 5 anos para bater a meta, e é assim, bora time, dividir para conquistar. É como eu geralmente falo com o meu time ali, né? Vamos dividir para conquistar. Então, assim, se você conseguir pegar um dos 17, o meu negócio se propõe a resolver um problema. Só que como a gente está interconectado, quando a gente fala de geração de renda para grupos vulneráveis, a gente automaticamente está falando de também uma potencial erradicação da pobreza. E aí, quando a gente está falando de geração de renda, erradicação de pobreza, a gente também pode estar falando de questões relacionadas à igualdade de gênero no Brasil, principalmente, porque majoritariamente a gente tem a população feminina. A gente também pode estar falando de condições, né, mais justas de trabalho. Então, aqui é o convite para que você, pensando sua proposta de trabalho, de negócio, identifique, aqui, ODS, eu estou conectado ou conectada. Aliás, a minha solução está conectada. Eu contribuo, que é isso, né? Elas, nesse formato aqui, ó, tem um desenho de interconexão, que é exatamente isso. Uma está conectada à outra, como eu trouxe, igualdade, equidade de gênero pode estar também relacionada à educação de qualidade e erradicação de pobreza. Identificar. Eu estou falando de uma solução que está olhando para a vida terrestre. A minha solução está conectada a cidades e comunidades mais sustentáveis. Eu estou falando de energia limpa. A que e qual o objetivo do desenvolvimento sustentável a minha solução está conectada? Então, é um convite para vocês falarem sobre, né? E aí que a gente pode começar por onde, né? Então, por onde a gente pode começar esse processo? É justamente trabalhar essa visão de mundo transformado. Antes de pensar a solução, efetivamente, imagine um problema e pense essa visão de mundo transformado. O que eu quero mudar nesse problema? Como é que eu imagino que a minha comunidade aqui no entorno, ou, né, pensando no território, mas pensando também na sociedade como um todo, em que lugar transformado eu quero chegar? Qual que é o impacto do longo prazo que eu quero alcançar? Um impacto positivo, seja ele social ou ambiental. Porque é muito mais do que você escrever um projeto e um negócio que, ok, tem uma mudança de negócio, já é sustentável financeiramente, mas qual que é a transformação que esse negócio está se comprometendo a gerar? Certo? Vocês conseguem identificar isso na solução de vocês, nos projetos de vocês? Me contem um pouquinho. E aí, gente, eu acho que é um momento importante da gente fazer esse olhar para dentro, né? Por exemplo, eu sei que Meyer,
ele tem já um projeto, né? Ela tem um projeto, ela podia tentar, de repente, se ela puder, né, falar um pouquinho. Cadê você? Ninguém? Ninguém se conecta? Vamos lá. Isso aí, Leandro. vai lá. Vai lá, Leandro. Oi, mais uma vez, boa noite. Boa Eu não vou noite. dar muitos detalhes sobre o projeto, não. Não quer dar Mas spoiler. até por questão de sigilo. Mas eu sou da academia, Josi, você não me conhece, a Otília me conhece. Sou doutor em ciência da computação, professor aqui do IFBA. Então, eu tenho alguns projetos com alguns alunos que a gente pretende submeter, né, para esse edital. E, assim, todos têm um impacto a longo prazo, a gente já avaliou tudo isso. A maioria deles já tá na fase de teste, e aí a gente está querendo prospectar aí para ter talvez ganhar escala futuramente. São mais na linha, porque eu sou da área de computação, então sou mais na linha de aplicativos, de soluções tecnológicas, né? Mas tem esse impacto a longo prazo, né? Que a gente deve alcançar, são nessas linhas aí que você citou também, na questão da sustentabilidade. Então, são soluções tecnológicas que, a longo prazo, podem mudar a realidade de uma cidade, de uma região, né? Então, a gente pretende, já estou trabalhando com eles para eles submeterem e a gente tentar participar e impulsionar esses projetos, né? Maravilhoso. A gente está esperando, aguardando ansiosamente esses projetos, né, para a gente poder fazer a leitura. Tem uma outra pessoa que estava com a mão levantada, deixa eu ver aqui. Oi, peraí, deixa eu desligar. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos sim. Boa noite, estamos. Peraí, deixa eu ligar a câmera, vou mudar aqui o áudio. Oi, boa noite. Eu estava desligando aqui, que estava ouvindo no computador e no celular, não estava dando... e eu estava até vendo esses paralelos, porque é um dos processos que eu já estou fazendo na minha faculdade também, né? Essa questão de implementação do estruturar a pesquisa, projeto, e eu vi algumas ligações com as ODS, e um que eu fiquei em dúvida, acho que se vocês conseguirem esclarecer, elas se interrelacionam mesmo, né? Até as coresinhas elas se interrelacionam, como ali a erradicação da pobreza, trabalho decente, crescimento econômico, e a redução das desigualdades e comunidades sustentáveis. E essas parcerias e meios de implementação, que que ainda é um pouco genérico na minha cabeça, mas eu já percebi aí algumas coisas que a gente encaixa e elas não conseguem se dissociar umas das outras, né? Então, educação de qualidade e igualdade de gênero estão relacionadas, saúde e bem-estar também. Então, está sendo muito esclarecedor para organizar o que já está encaminhado para poder estruturar a implementação, né? E a sustentabilidade dos projetos. Perfeito. É exatamente isso. Então, né? Eles estão interconectados, né? Então, e aí muitas vezes há mais de um, né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente vai falar aqui da igualdade de gênero, olha como eles estão conectados com todas as pontas. Porque a gente pode estar falando de comunidades mais sustentáveis para mulheres, por exemplo, né? Aí a gente, falando disso, a gente vai falar de redução de desigualdades, quando a gente tem cidades, né? Que são mais, e comunidades mais sustentáveis, a gente está literalmente também falando sobre isso. Então, tem esse aspecto. Quando a gente vai, por exemplo, a um trabalho que tem como foco em um negócio trabalhar a erradicação da pobreza, eventualmente também está conectado à fome zero, né? E agricultura sustentável de alguma forma. Como é que a gente consegue conectar isso? Então, assim, nunca é um objetivo só. Então, a gente consegue fazer uma lente e conectar mais de um. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tá bem. Deixa eu ver se tem.
Deixa eu passar aqui. Tem? Tem alguém que levantou a mão. Indira. Vai lá. Oi, Indira. Me fala pra gente aí. Boa noite. Não vou ligar a câmera porque minha internet na zona rural e é fraquíssima. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Indira, sou museóloga e atuo no território igual uma militância, pegando algumas vagas ali para a gente poder preencher as demandas, né, que são grandes no setor da cultura e falta mão de obra, falta recurso, mas enfim, eu tenho uma dúvida a respeito da presença da equipe, né, durante o processo. E aí essa pergunta já é antecipando, porque assim como Jaine e outras pessoas, a gente pensa em outros projetos com outras equipes. E assim, a minha dúvida a equipe ela tem que cumprir 70%, né, da presença. Essa presença, ela pode ser mesclada entre as pessoas ou todas as pessoas da equipe têm que cumprir essa presença? Isso que eu fiquei na dúvida. Vamos lá. Obrigada. Tenho essa resposta. A gente, assim, e pode existir, sim, esse rodízio, né? O ideal é que todo mundo participe, 70%, mas o que acontece? Tem que ter um percentual de pessoas nas mentorias, nas consultorias, mas não é obrigatório que esteja todo mundo. Hoje mesmo eu fiz um workshop, e dentro desse workshop, foi até para o pessoal do Rio Grande do Sul, que aqui é assim, né? Bahia, Espírito Santo, todo mundo está se ajudando, aí a gente faz esse rodízio dentro da semente, né? E tinham pessoas do negócio, tinha uma pessoa, a outra não podia, então pode sim, viu? Não é necessário que você esteja, a equipe inteira, 70%. Mas é necessário que em algum momento, você se faça presente na sua equipe, nos momentos mais importantes. Então, por exemplo, vai ter um momento de apresentação de pitch, pois isso é um momento importante, apresentar o negócio. Então, isso a gente até sugere, né, que vá, mas pode ser sim, pode ser feito esse rodízio. Que bom. E faça sua inscrição. Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês. Eu acredito muito na corrente do bem, né? Então, que tal todo mundo agora pegar o edital e passar para 5 amigos? É tão rápido, gente. Já compartilhar, né, Otília, naquela comunidade que você também faz parte. Isso! Porque, assim, principalmente, gente, a gente está falando, diferente de um mercado tradicional de inovação, que é pautado na competitividade, a gente está falando de impacto. Então, é importante que a gente pense que a gente tenha mais pessoas, né? Que tenham mais consciência, tomem conhecimento desse edital, para a gente aumentar as chances, né, de pessoas estarem também... De mais pessoas serem impactadas. Exato. Mais pessoas serem impactadas. Perfeito, Otília. O que eu queria aproveitar aqui para a gente poder finalizar essa parte de falar um pouquinho mais do modelo, né, do que são os negócios de impacto, quero compartilhar com vocês aqui uma sugestão, que é uma ferramenta que a gente também utiliza, né, vai utilizar ao longo do programa, que é o modelagem de negócios no modelo C, que é o Canvas modelo C. Que a gente tem lá o Canvas tradicional, de modelagem de negócio, que o Canvas tradicional, ele atende algumas demandas desse processo de modelar o negócio, né, e a partir dele, a gente foi desenvolvendo, né, foram desenvolvidos outros diversos Canvas também, que Canvas nada mais é do que quadro, né? Então, um quadro que você consegue organizar de forma visual. O que é esse meu negócio? Na verdade, a função dele é basicamente essa. Estou vendo se eu tenho alguma aqui para compartilhar com vocês de Canvas, assim, né? Que geralmente eu tenho nas minhas coisas. Mas basicamente isso, assim. Porque muitas vezes está lá, né? Olha, ainda que seja um edital para você, que você tenha que preencher, mas primeiro deixa eu fazer esse exercício aqui, de entender, começando pela coluna do
contexto do problema, que é a teoria da mudança, qual que é esse problema? Ao invés de eu começar, minha solução é, tá, mas qual que é o problema que existe? Que é a partir desse problema, qual que é o público? Quem é impactado por esse problema? No caso lá da moradia, tinha uma questão relacionada ali às enchentes e à péssima qualidade de condições das moradias. Quem tinha esse problema? Era todo mundo da cidade? Pessoas que faziam parte de comunidades mais vulneráveis. Então, esse público era mais impactado. E aí, depois, a gente vai pensar, tá, quais são as intervenções? O que vai ser feito ali? Moradia, ação, disponibilização de crédito? Qual que é a ação que vai acontecer? E, a partir disso, a gente vai olhar para saídas disso. Pessoas com condições, com moradias, melhores condições. Aí a gente vai falar qual é o... E aí você começa a exercitar. Josi, não tem todas as respostas agora. Mas coloca esse exercício. Qual é o resultado no curto prazo? Qual é o resultado no médio prazo? E essa visão de impacto. O que eu quero? Qual é a visão de mundo transformado que eu tenho? E aí, isso, dentro do ecossistema de negócio de impacto, a gente chama da teoria da mudança, né? E a gente estrutura isso. Olha, a gente se propõe a trazer mais inclusão e equidade para determinado público. A gente se propõe a mitigar o impacto a destinação para o meio ambiente de determinado material resíduo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Qual que é a nossa visão de impacto, né, de longo prazo? E aí depois a gente vai olhar, ok, tem essa teoria da mudança. Mas como isso se conecta numa perspectiva de mercado? Então aí a gente vai entender essa oportunidade de mercado. Tem mercado para isso? Existe um sistema econômico que a gente consegue conectar? Quem são os clientes? E aí a gente tem quem paga essa conta? Porque tem clientes, tem duas perspectivas. Tem um cliente que vai utilizar e tem um cliente que vai pagar. Tem o usuário, tem o pagante. Então, quem são esses clientes? Depois, a proposta de valor. O que a gente entrega de proposta de valor para esse cliente? Quais são os benefícios? Né? Estou otimizando a vida, estou entregando, tem mais credibilidade, confiança, segurança, assertividade, enfim. Você vai trazendo a proposta de valor. E aí, para deixar de ser um projeto social e para naquela máxima que paixão não paga boleto, qual é a fonte de receita? Por onde o dinheiro vai entrar? Vai ser por meio de disponibilização de prestação de serviço? A gente vai fazer campanha? A gente vai fazer parceria estratégica? Vai ter financiamento? Né? Por onde é que o dinheiro vai entrar nesse negócio? E aí, depois, a gente vai entender qual é a capacidade organizacional. Porque isso precisa ir para a rua. Aí, lá, quando ele traz a moradia digna, né? Olha, ele teve aqui um ponto que era a equipe. Lá no início, o que eu já tenho? Aqui tem uma equipe, mas para ele crescer, ele vai precisar estruturar essa equipe. Tem gente que é da operação, tem gente que é do administrativo. Quem é que vai te ajudar a colocar esse negócio na rua, né? Para funcionar. E aí a gente vai identificando. Além disso, da equipe, que tipo de atividade vai ser feita, né? Aí, a partir disso, quais são os recursos que eu preciso? Técnico, tecnológico, financeiro. O que eu preciso de recurso para fazer essa solução chegar até o cliente, até o beneficiário? E a gente tem as parcerias, quem é que vem comigo, quem são as principais parcerias estratégicas, uma estrutura de custo, que isso vai custar alguma coisa, né? Quanto custa fazer isso? Quanto custa fazer a reforma lá da casa, cada unidade? Isso tem um custo. E aí a gente entende o custo, a gente entende como é que a gente vai fazer fonte de receita, aí a gente vai entender um pouquinho dessa sustentabilidade financeira. Esse aqui, eu estou abrindo, né, apresentando todo desse canvas para que vocês consigam também espelhar o que vocês estão escrevendo de proposta no edital, principalmente nesses primeiros blocos aqui, que é a contextualização do problema e essa conexão com uma oportunidade de mercado. Então, o que é empreender e inovar de forma social, inovação social, resolver problemas reais, com soluções de mercado, contextos de altos níveis de incerteza, que é uma inovação, né? Às vezes, não tem isso no mercado, mas, né, com soluções de mercado, mas que a gente tenha pessoas que estejam dispostas a pagar, senão isso torna uma invenção. Estou inventando alguma coisa aqui, não tem mercado, não tem conexão com o mercado. Então, não é um negócio de impacto, pode ser outra coisa,
projeto social, um outro movimento, não é efetivamente um negócio de impacto. Bem, e é isso, né? O modelo C ele é justamente uma abordagem criada para empreendedores, principalmente especialistas em impacto social. E aí tem uma mesclagem, né? Uma mescla entre modelagem de negócio, desenvolvimento de negócio, esse olhar para a teoria da mudança, e aí a gente consegue condensar tudo isso aqui no Canvas. E eu quero compartilhar com vocês também um material que a gente tem da Semente, que é um conteúdo que fala exclusivamente de modelagem de negócios. Porque eu acho que é importante vocês darem uma revisitada nesse conteúdo que vai ajudar vocês a o quê? A melhorar a escrita do edital. Coloquei aqui no chat. Certo? Fez sentido para vocês, gente? Vocês já conheciam o Canvas, modelo C? Boa. Ele é prático, não conhecia. Não conhecia esse modelo, não. Indira. Nome, não adorei, não conhecia. Bom, deu novidade, viu? Boa. E vocês vão... E aí, assim, qual é o objetivo do programa? O objetivo é que durante o programa vocês se aprofundem em cada uma desses blocos, assim, né? Exato. E aí vão lá se aprofundando, qual que é o problema, vai lapidar, vamos falar de validação, né? Então, isso vai sendo aprofundado. Mas que é importante que é bem visual, assim, né? Justamente para poder otimizar. E é importante que vocês façam um exercício de tentar colocar aqui, né? Identificar esses elementos do que vocês vão propor para o edital. Ó, dica valiosa, hein, aqui, hein? Muito valiosíssima. Eu acho que com essa explanação de Josi, a gente vai ter vários projetos muito interessantes, né? Para a gente avaliar, para a gente acelerar aqui em EDC. A gente está caminhando para os últimos 15 minutos, né? Do nosso webinar. Então, Josi, você quer complementar? Você quer apresentar mais algum ponto do slide, fazer sua finalização? Eu, na verdade, queria saber se vocês conseguiram acessar aqui o link que a gente compartilhou, que é um conteúdo também que fala sobre a modelagem de negócio. Acho que vai inicialmente apoiar vocês, assim, né? Dar uma lida, revisitada para, né, o que eu vou escrever no edital. E também é isso, né? Também dizer que a gente já tem todos vocês e todas vocês que estão aqui como potenciais pessoas também selecionadas, né? Aí nesse edital, então fazer o convite para que vocês façam esse movimento, e como a Otília reforçou também, para que compartilhem também, né, o edital, essa informação, com mais pessoas que vocês entendam que também estariam alinhadas com essa oportunidade. Exatamente. Da minha parte aqui, eu queria, né, agora abrir muito para vocês, assim, para seja alguma dúvida mais técnica em relação ao tema de negócio de impacto, ou também alguma dúvida, né, para Otília em relação ao próprio processo do edital. Exato. Fiquem à vontade para a gente poder trocar aqui. E aí, gente, mandar no grupo, Otília. Deixa eu ver aqui. Aqui, mandar no grupo de dúvidas, Patrícia, que você está falando? Certo. Todo mundo que está aqui entrou no grupo de dúvidas, gente, isso é importante. Eu queria também que vocês conseguissem, seria interessante que vocês acessassem, né, o edital, começassem a... Estou colocando aqui no grupo, viu, de dúvidas. Eu não estou no grupo. O grupo está aqui, ó. Aqui em cima, eu fixei alguns links. Acho que eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Acho que talvez seja melhor. Boa, Otília. Ó, vocês conseguem ver aqui? Ó, a gente tem o link do WhatsApp, que é o link das dúvidas.
Aí eu queria que vocês já entrassem, eu já vi que bastante gente entrou. O formulário de inscrição, né? Vocês entrarem, escreverem o seu edital, escreverem o seu projeto. Aqui o link do edital para fazer a leitura, saber quais são as áreas, né, que a gente realmente está buscando. E aqui um e-mail de dúvidas também. Além do WhatsApp, nós temos esse e-mail de dúvidas aqui também. Então, é interessante que vocês acessem essas possibilidades de comunicação, né? Nessa lista, eu vi que tem alguns projetos bem interessantes mesmo, né? Da questão da pinha, que foi falada aí no início. Então, não se preocupem, façam as inscrições. Como eu falei, a gente não vai poder selecionar duas pessoas, uma pessoa, dois projetos no mesmo CPF e tal, mas façam as equipes, né? Escrevam o projeto, façam uma apresentaçãozinha. A gente vai fazer uma pré-seleção de 10 projetos, né? E aí, no dia 29, esses 10 projetos vão participar de um evento dentro do Instituto Lina Galvani, uma sede, né, que vai ser inaugurada em IBC, para a utilização, né, da comunidade toda. E vocês vão se apresentar para uma banca. Então, assim, vai ser muito, muito interessante mesmo, né? Esse momento. Então, vão vir pessoas, né, da Semente, gente de fora também, de outra, do Sebrae. Então, é um momento muito interessante, né, desse momento de pitch, né? Vai ser à tarde, dia 29. Então, e desses 10, 5 vão ser selecionados para o primeiro ciclo, né? Mas, assim, não fiquem, meu Deus, só são 5. Gente, escrevam da melhor forma possível o seu projeto, o seu negócio, sabe, de impacto, e acredite que tudo vai dar certo. É demais eu falar alguma coisa, diga, Ed. Acho que agora pode compartilhar a tela, Otília, né? Pode compartilhar. No grupo de dúvidas, somente administradores podem enviar mensagens. Está fechado, é? Eu acho que tá, mas a gente vai... A gente não consegue te ouvir, Ed, não. Não. Ele vai trocar lá de acesso, isso aí. Pronto. Nesse momento, o grupo está fechado, né? Mas a gente vai abrir para essas dúvidas. A gente estava ainda com poucas pessoas, a gente estava esperando hoje para a gente fazer essa abertura. Também já tem o e-mail, né? Tanto que a gente recebeu até dúvidas pelo e-mail. Acho que foi até de... Deixa eu ver aqui. Então, já convidando vocês para fazer parte ali do grupo, né, Otília, para não deixar de receber, né, nenhuma informação importante. Então, quem ainda não estava, já aproveita, clique aí. Já faz, né? Exato. Já vem fazer parte. Outra coisa também que é interessante, eu vou colocar aqui também o link do Instagram. Eu acho que é bacana vocês seguirem, a gente também bota bastante coisa no Instagram. Vou colocar aqui o link, tá? Todo mundo seguindo também, que eu acho que é bacana, esse link do Instagram, vou colocar aqui no chat. A gente passa do dia, a gente sobe, né? Tá aqui o link. A gente também coloca informações, né, no Instagram do Impulsiona Bahia, que aí tem os 3 projetos. IDC, LEM e Angico. Gente, uma outra coisa. Eu sei que vocês, a maioria são de IDC, mas compartilhem isso com pessoas que vocês conhecem de cidades próximas, São Gabriel, Lapão, João Dourado, América Dourada, Central, sabe? Manda para aquela pessoa que você olhe, sabe? Eu acho que é importante isso, né? A gente fazer essa divulgação para outras cidades, né? No entorno de Irecê, que também é importante que elas participem e estejam aí com a gente.
A gente está indo para os 10 minutos finais. Querem tirar alguma dúvida, gente? A gente está aqui para isso nesse momento, né? Para a gente tirar essas dúvidas, para a gente entender um pouco mais do que foi falado. Maiara HD. É o Ed, Diga, Ed. trocou de canal. Vai lá, Ed. Mas eu acho que é o fone que está te dando problema. É o fone, porque Ed. O fone não está funcionando. Pode desconsiderar ele. A gente não está te ouvindo, com o fone não funciona. Não está indo. Não está. Não está conseguindo. Agora sim. Agora Tá. foi. Então, esse negócio de vários acessos é complicado. Parabéns, obrigado, Josi. Obrigado, Otília, né? Otília. Por essa possibilidade, por essa oportunidade. A gente vai, sim, da minha parte, eu vou mandar para várias pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, né? É uma das coisas que Josi botou, né? A solução social antes da individual, né? Então, que os 5, os 10 projetos escolhidos sejam, né, os melhores e que a gente tenha consciência de que, se não for dessa vez, vai ser numa próxima, que a gente só está agregando aqui. Não, eu sou de Lapão. Primeiro, né? Lapão, ótimo. Sim. Sou de Lapão. Equipe que montei também de Lapão com minha esposa e 2 amigas. A gente vai para Presidente Dutra buscar a pinha lá e vamos tentar fazer uma inovação nesse sentido, porque a gente viu no edital, né? Então a informação pública está lá, que tem 3 itens, né? Feijão, milho e pinha, que vão ter um olhar diferente se for algo em relação a eles, de indústrias de alimentos. Minha dúvida é a seguinte, dia 23 é o último dia de inscrição, e aí vocês vão divulgar o resultado dia 28, e dia 29 já é a apresentação das 10 propostas? Boa pergunta. Vamos lá. Dia 23, a gente, inclusive, vai ter, vocês que estão no grupo vão ter informações privilegiadas. Dia 23, a gente vai ter uma maratona de ideação, que vai acontecer, né? De tardezinha para a noite. 23, eu acho que é uma quarta-feira. Isso, 23 de abril. Massa, beleza? Último dia de inscrição, todo mundo lá naquela maratona, tal. Aí, o que vai acontecer? A gente vai pré-selecionar 10 que vão participar desse evento, né? Aí, pronto, vocês vão apresentar as 10, e aí vamos dar o resultado no dia 2 dos 5 selecionados. Aí vamos dar 2 dias para né, quem quiser entrar com recurso, e aí dia 5 de maio a gente dá o resultado final mesmo. E dia 7 a gente inicia o primeiro ciclo. Tá, então eu entendi. Mas me tire outra dúvida. Então, não necessariamente as 10 propostas que vão ser selecionadas para serem apresentadas serão as que vão passar, correto? É isso? Correto. Das 10, 5. Aí a gente vai abrir um outro edital em julho. E aí, sim, mais 5 você... E aí, aquele que, por exemplo, se você não passou nesse, você pode se inscrever de novo, lógico, com certeza, né? Para o segundo ciclo. Beleza, obrigado, viu? Entendi perfeitamente. Valeu, tamo junto. Gente, então, eu quero agradecer aí de coração a presença de vocês. Nós temos aqui na sala 20 pessoas, sabe? Fórum total e absoluto. Sabe, isso é muito legal, a gente vê que as pessoas ficaram engajadas aqui. Josi, assim, eu não tenho palavras para te agradecer também, sua disponibilidade. Muito obrigada. Aprendi bastante também, viu? Com essa sua fala. E é isso, gente. Eu estou acompanhando dia a dia, né, os projetos, quero ver todos esses projetos escritos, viu, gente? Todos. A gente já tem um print da tela, olha,
E a gente gostaria de ver todos e todas aqui lá inscritos, né? Para, enfim, acompanhando. Bem, muito obrigada, gente. Vamos fazer um print, né, de todo mundo. Queria que né? Vamos fazer uma foto ali, um print. Uma foto oficial do primeiro webinar do Impulsiona LC. Enquanto isso, geralmente, né, enquanto a gente está combinando aqui, é o tempo para vocês abrirem as câmeras, darem uma ajeitadinha assim, rapidinho. Isso, não precisa ser muito, né? É só uma prévia, mas agradecer e desejar um sucesso para vocês, para todas as soluções, né? Que o encontro de hoje seja mais um implemento, um complemento do que vocês estão se propondo a fazer como pessoas empreendedoras sociais, né? Que já se identificaram como estão aí comprometidas em resolver problemas sociais e ambientais. Deu tempo, hein, de arrumar o cabelo, hein? Enquanto eu falei aí, eu falei até bastante. 1, 2, vamos lá, todo mundo. Aquele sorrisão, ó, Michael, é muito bem. Aí, ó. Muito bom. Vou jogar no grupo de dúvidas para vocês, né, verem. Gente, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Eu também achei super incrível. E é isso. Sim, semana que vem tem outro. E dia 17 também, viu? Semana que vem também está imperdível. A gente vai trazer cases reais com 2 empresas que foram aceleradas pelo Startup Nordeste. Então, aí, aproveita, faz a corrente do bem, todo mundo passando o edital para 5 amiguinhos, 1, 2, 3, 4, 5, para a gente poder ampliar essa rede. Tá bom? O El voltou. Obrigada aí pela participação. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite para todo mundo. Aguardo vocês inscritos aí no Impulsiona LC. Com certeza. Vai estar todo mundo inscrito. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. A gente vai desconectando a gravação, né? Vamos. Deixa eu já ir tirando. Saiu? Está saindo por quê? Será que eu tenho que desconectar para sair a gravação? Não, é só você colocar lá nos quadradinhos, aí tem lá a gravação, aí você clica e encerra. Não está aparecendo. Aqui, peraí. Estou. Pronto.